Olá pessoal, estamos aí começando mais um Mentes Temperadas e hoje a gente está indo na Austrália conversar com Alex Silva, um paulistano formado em administração, trabalhava como gerente de compras numa metalúrgica de São Paulo. Aí no meio da pandemia ele resolveu botar alguns sonhos que estavam engavetados na fazer virar realidade. E aí ele saiu do Brasil para estudar inglês e trabalhar na gastronomia. Ele passou um tempo aqui em Dubai e agora está na Austrália, como eu tinha falado, e vai contar um pouco dessa trajetória para a gente aí. Bem-vindo, Alex. Obrigado pelo seu tempo aí. Conta pra gente aí como é que é caçar canguru para fazer churrasco. Fala, Geraldo. Mais uma vez é um prazer aí falar com você aí. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aí contando um pouco da minha trajetória aí, da minha história, do que eu vivi, né? E até onde eu cheguei aqui agora na Austrália, né? Falar um pouquinho aí dessa experiência de vida aí que foi legal. Tá sendo legal, né? Não foi. E é isso, cara. Felizão aqui pelo convite. Mais uma vez, obrigado aí. Vamos aí bater aquele papo aí, falar sobre cozinha e experiência de vida e como caçar canguru aqui. Legal, legal. Mas fala aí, meu, você estava trabalhando numa empresa lá no Brasil, aí você já gostava de gastronomia, e como é que é? Você chegou a trabalhar em bar, em restaurante, hotel no Brasil, ou isso começou tudo fora? Você fez algum curso, estudou? Como é que é? Fala um pouco da sua formação aí na parte de gastronomia. Tá, vamos lá. Eu já tinha a intenção de fazer um intercâmbio, né? Então, em 2016, eu fui fazer um curso técnico na ETEC de São Paulo. Fiz um curso técnico de cozinha. E aí, com a intenção de trabalhar, de fazer esse intercâmbio, eu falei, os primeiros empregos que a gente acaba encontrando é na área da cozinha, né? Na gastronomia. Era uma coisa que eu já gostava, já fazia por hobby em casa. Eu falei, por que não estudar, né? E quando eu tiver a oportunidade de fazer esse intercâmbio, trabalhar na área de gastronomia. Então, eu me formei em administração, trabalhava numa empresa durante 10 anos. Durante esse período, pouco antes do Covid, eu me aprofundei um pouco mais, né? Depois da ETEC, fui fazer um curso lá no Laurent Stodot, né? Você conhece o chefe É, lá, o francês? a lenda, né? Fui atrás de uma coisa mais, exatamente, além da gastronomia aí no Brasil aí, né? Fui lá me aprofundar porque eu precisava de algo mais rápido, assim, né? De ter mais conhecimento, porque eu já estava com a questão do intercâmbio já encaminhada ali, né? Eu falei, preciso de algo que me dê uma noção profunda de cozinha e rápido, né? Sobre algumas teorias, alguns nomes, alguns jargões que a gente usa na cozinha, enfim. Conhecer um pouco mais da gastronomia mais rápido do que estar numa faculdade durante o tempo, porque eu não tinha esse tempo, né? E foi o momento que me deu para Certo. fazer. E aí você teve que dividir o seu curso, né, de inglês, né, em duas partes por causa da É, pandemia, né? Você veio para Dubai isso primeiro aí. e aí você trabalhou durante a Expo É, Mundial, né, na cozinha do pavilhão do isso Brasil. aí. Conta aí, como é que foi a sua primeira interação assim com um time multicultural, né? Porque lá tinha africano, tinha indiano, tinha filipino e tinha você brasileiro na cozinha. Como é que foi essa primeira relação de trabalho multicultural no fora do Brasil? Então, tudo começou que a ideia era vir primeiro para a Austrália, né? E aí veio a pandemia, fechou os portões, né? Ficaram todos fechados. E aí, durante esse período, eu já estava para sair da empresa, já tinha acertado eu e minha esposa que a gente ia fazer intercâmbio, estava tudo certo. Só não aconteceu por causa da Covid. E aí, nesse período de Covid, a empresa que a gente fechou para fazer o intercâmbio, ela começou a fazer o intercâmbio para Dubai. E naquele período, os Emirados Árabes, Dubai, no caso, estava aberto para estudar, meio que vida normal dos Emirados, né? Não tinha muito problema. Tinha Covid, mas a coisa estava meio que sob controle lá, né? É, o E governo fez um aí a trabalho gente bom aqui. sentou, conversou. É, exato, então. E aí a gente sentou, né? Conversou. Aí eles passaram o orçamento para nós dois, no caso, na época. Aí eu olhei para a mulher e falei, meu, peraí, a gente já pagou um intercâmbio para a Austrália, vai pagar mais dois para, né? Tipo, dois intercâmbios para a Austrália, mais dois intercâmbios para Dubai. Eu falei, não tem dinheiro para tudo isso não, né? E aí a gente conversou, ela falou, não, vai você, faz esses 6 meses lá de intercâmbio, de inglês, porque era justo para estudar inglês, né? E se achar alguma empresa lá para trabalho, você trabalha nesse período e assim, você vai estar no meio do caminho, né? Dubai para a Austrália, mais perto do que Brasil, Austrália, então assim,
vai ser uma experiência legal, né? Eu falei, beleza, vamos embora, tal, fechamos. E aí fui eu para Dubai. Cheguei em Dubai, não fazia ideia que era a Expo também, perdidão, né? Escola de inglês, comecei a aprender ali um pouquinho, mas lógico, diferente, né? O método de inglês de ensinamento é o mesmo, mas assim, diferentes culturas, né? E aí comecei a entender um pouco o que era a Expo. Vai ter um evento aí gigante, tal. Mandei os currículos lá, aí vocês me acharam lá, tal, fizemos bacana entrevista. Aí eu fui trabalhar na Expo, no Pavilhão do Legal. Brasil. E aí foi aquilo, né? Cheguei, os filipinos, colombianos, asiáticos no caso, né? Tinha os filipinos, os africanos, né? Assim, foi os árabes também que tinha ao redor, marroquinos, os donos do restaurante também que eram Eles são argelianos, né? argelianos, Argelianos, mas eles basicamente eles moram na Tunísia há muitos anos, né? são tunisianos. Então, assim, a cultura e a questão de falar inglês foi uma experiência fodida, assim, para mim. Então, aqui, o legal, assim, para o pessoal entender, aqui em Dubai você é um pouco diferente daí. Por exemplo, aqui com o visto de estudante você podia trabalhar full Sim. time, né? Na Austrália o É, horário é reduzido, né? não. Não é, por exemplo, aqui você está com o curso que você comprou um intercâmbio, que no intercâmbio dá direito ao trabalho, você pode trabalhar 8 horas por dia, né? Exato. Aí em Dubai, a diferença justamente é essa de intercâmbio, para quem tem a intenção de trabalhar, óbvio. Você pode trabalhar full time. Então, assim, sua escola terminou ao meio-dia, se você quer trabalhar até meia-noite, não tem problema, né? Vai de você mesmo ter condições ali de estudar e trabalhar e se manter aí. Aqui na Austrália já não, aqui é diferente. Você tem uma quantidade de horas reduzidas, né? Que dá 20 horas semanas, né? Para você trabalhar, e ao todo seriam quarternight 48 horas. Hoje, né? Tem essa nova legislação aí, que eram apenas 40 horas de trabalho. E aí, isso é importante aí, porque você consegue trabalhar, fazer um dinheiro, pagar suas contas, né? Estudar, então você consegue viver, né? Você consegue fazer suas coisas. Aqui na Austrália, você também consegue viver com menos horas de trabalho, mas é diferente a questão política de governo, né? Uma Vamos falar assim. curiosidade que eu tenho, assim, como é que o governo australiano controla essas horas? Por exemplo, você está aí na Austrália, você pode trabalhar pelas essas 20 horas. Como é que eles conseguem controlar você? Então, aqui você tem um CPF, né? Você abre, você tem o TFN, né? E você tem o ABN. Só que ambos são CPFs linkados aos seus documentos, né? Então, você pode fazer mais horas, né, do que é o permitido, assim, teoricamente falando. Você consegue. Mas, se o governo olhar, na hora que você for fazer uma nova renovação de visto, falar assim, ele descumpriu um requisito. Porque ele está aqui como estudante, não para trabalhar. O trabalho é apenas um auxílio para ele conseguir fazer algumas coisas dessas, né? Que o governo entende o quê? Você veio para a Austrália, você tem condições de se manter, independente se você arruma um trabalho aqui. Porque você precisa fazer uma declaração, né, de valores antes de sair do Brasil. Você tem que comprovar uma renda, né? Você não basta só falar, eu pago visto, pago escola e estou indo, né? Você precisa comprovar uma renda, fazer uma carta de intenção dizendo por que você está vindo estudar, qual é o seu objetivo no futuro, né? Quando você pretende voltar para o Brasil, né? Então tem todo assim um processo legal da coisa. E o governo Certo. acompanha, né? Justamente acompanha para não virar essa coisa, né? Mas esse Bagunça. projeto, Tipo, esse tem projeto muita seu do gente. intercâmbio, assim, não foi na pandemia que você começou ele. Você e sua esposa já vinham conversando isso antes, aí vocês foram se programando, porque eu lembro que você comentou comigo que com o intercâmbio mais o valor de visto, vocês investiram uma coisa assim, perto de uns US$ 6.000, né? Mais de US$ 6.000. Mais US$ 6.000. Né? Dá, tipo, hoje, foi em torno de uns R$ 35.000, dá em torno de uns 12, US$ 14.000 aí, na época. Né? Só que a gente fez um planejamento antes, né? Como eu te falei. Em 2016, quando eu comecei, estudei, né, o técnico de cozinha, eu já tinha essa ideia. Falei, pô, fazer intercâmbio, né, estudar fora, morar fora durante um tempo. Já era um sonho, tanto meu quanto dela. Tipo, a gente não teve isso quando novo, vamos dizer assim, quando adolescente, né? Então a gente podia fazer isso agora. A gente tinha uma certa condição financeira razoavelmente legal, né? Dá pra gente viver, conseguir salvar uma grana
E tentar realizar um sonho, né, cara? Assim, experiência, né, de vida. Isso não tem preço, né? A gente só consegue entender quando você começa a realizar, né? Você fala, cara, larguei algumas coisas para trás, né? Família, cachorro, assim, né? Amigos, para tentar viver um sonho, né? E realmente estou vivendo meu sonho aqui. Realizei ele de fazer esse intercâmbio. Estou um ano aqui na Austrália. Legal. Agora eu vou falando. E 6 meses em Dubai, quase É. 2 anos fora Agora do voltando um Brasil. pouquinho na Expo, né? Como é que é para quem está começando a carreira na área de gastronomia? Trabalhar num evento tão grande como a Expo, como muita gente não sabe, né? A Expo é a Copa do Mundo dos países, né? Ganha o país que levar mais investimento para casa, né? E aí lá no pavilhão a gente teve a oportunidade assim, de receber autoridades, celebridades, né? Gente do mundo inteiro, presidente. E aí a gente fez vários eventos gastronômicos com um monte de chefe renomado, né? A, os chefes lá, o Ian Baiocchi, né, de Goiás, os dois, a Luciana Berry, que é top chef vencedora, né? E agora está indo para o Top Chef Global. Aí tem os dois Iron Chefs, né? O Rodrigo Oliveira e o Thiago Castanho. Como é que foi trabalhar com esses caras? Assim, deu para aprender um pouquinho? Porque assim, no final acabou dividindo mesmo a cozinha com esse pessoal, assim, que muito cozinheiros que estão no Brasil só tem a chance de ver na televisão e às vezes vai no restaurante dos caras, mas muitas vezes eles nem estão lá porque eles estão viajando, fazendo eventos e promovendo o Brasil e o produto deles, né? Como é que foi essa experiência aí para você? Isso foi, sem dúvida, assim, né? Um achado, uma puta de uma sorte, né? De estar no lugar certo na hora certa. A verdade foi essa, né? Porque você lembra, né? O primeiro de tudo, assim, quando eu estava em Dubai, que eu fui fazer entrevista, que a gente conversou, fui fazer com a minha em Portugal, né? E aí você falou, você não quer fazer um extra aqui? Eu falei, beleza, velho, vamos lá, né? E aí acabou que a gente ali se entendeu e tal, e eu acabei ficando. Eu falei, não, vou ficar no pavilhão do Brasil, é minha casa aqui, e é isso, né? A experiência no geral, assim, da Expo, né? Eu falei, eu não fazia ideia que era Expo. Hoje, eu trabalho aqui, né? O meu primeiro emprego aqui eu consegui porque eles viram no meu currículo lá, Expo Dubai, Expo World Dubai, né, 2020. Então, a pessoa que me contratou entrou em contato comigo aqui e falou, pô, você trabalhou na Expo, você não quer vir trabalhar com a gente aqui, enfim. E a experiência de trabalhar com chefes assim, renomados é o que você falou, né, cara? A gente não tem isso no Brasil. Se eu estou no Brasil, eu vou no restaurante dele, se ele estiver na cozinha, eu pedir para tirar uma foto com ele, o cara vai vir. Mas é difícil de ele estar porque o cara tem a agenda cheia, óbvio, né? E aí tá trabalhando ali do lado dos caras, vê o cara, fala, porra, o cara tá aqui na mesma cozinha que eu, né? Tá pedindo, sei lá, pra ajudar ele a fazer tal coisa. Faz o prep disso. Pô, você consegue pegar isso? Onde, né? Te perguntando, né? Até porque o cara chegou na sua cozinha, né? Você já tá trabalhando ali, né? Pra ele também é novo, né? E aí foi uma experiência, assim, do cacete, assim, né? Que a gente pode falar, meu, fodástica, assim. Pra mim, para todo mundo, né? Que todo mundo, meus amigos, falam, pô, você trabalhou com Iron Chef, você trabalhou com não sei quem, né? E aí estudou, né? Estudei lá com o Lohan, foi jurado do Iron Chef, né? Então, meu, você tá tipo o Iron Chef, né? Tipo, conhece a galera. Legal mesmo. Então, foi muito bacana, cara, assim, né? Todos eles, todos os chefes, né? Assim, desde a Luciana com o César, o Ian, né? Tipo, aí veio o Rodrigo, o Thiago, né? Não consegui ficar até o final, porque veio o Guga Rocha. Né? Você estava lá, que você falou, pô, o Guga, quer dizer, ele veio e tal. Mas, assim, todos eles chefes, assim, foram, pra mim, foda, assim. De olhar e falar, caraca, tô na mesma coisinha que os caras, velho. Que da hora, né, velho? Tipo, né? Bem bacana, assim. Me ajudou muito, cara. Me ajudou muito. Tanto na cozinha, profissionalmente falando, e como pessoa mesmo, né? Como você lidar na cozinha, como você trabalhar, né? Você vê os caras são estrelados, né? Mas dentro da cozinha, o cara, tipo, o cara simples ali, né? O cara gente como a gente, né? Vamos trabalhar, né? Tendo paciência para explicar, falar, ó, meu, isso aqui, eu faço isso aqui, porque é isso, assim, assim, enfim. Legal. Legal pra caramba. E aí, chegando na Austrália aí, você chegou, a sua esposa foi um pouquinho depois, né? E aí você se ajeitou aí na primeira semana. E como é que é, por exemplo, para alguém que acaba de chegar na Austrália, fazendo intercâmbio, como é que você conseguiu contato para arrumar os primeiros trabalhos aí? Tem alguém que indicou, um grupo de WhatsApp, ou foi pela web? Como é que você encontrou os trabalhos? Porque eu lembro que você
comentou comigo que o primeiro trabalho que você conseguiu foi numa empresa de eventos que faz Fórmula 1, faz grandes eventos, casamentos. Como é que é essa interação aí para as pessoas acharem e se acharem na Austrália quando eles acabam de chegar aí? Assim, tem muito grupo de WhatsApp, Facebook, tá? Tem bastante. Tem, tipo, brasileiros em Melbourne, que é onde eu tô, no Facebook. E aí, através desses grupos, você acaba achando pessoas que te indicam para alguns jobs também para você fazer aqui. Mas no meu caso, eu meio que, assim, eu tive sorte novamente. Eu cheguei, fiquei um tempo num hostel aqui, que eu não tinha onde ficar, né? Eu vim para cá, mas sem hospedagem. Falei, pô, preciso achar um lugar aqui, né? Fechei o hostel para ficar 2 semanas. E aí, nesse hostel, eu achei um brasileiro, né? A gente se encontrou na recepção ali, um olhou para falou, será que é? Aí olhou Havaianas, falou, é brasileiro. E aí Camisa do Juventus lá da Rua Javari, né? da Rua Javari. O cara falou, é brasileiro, esse é brasileiro. Né? A chance de ter um suíço aí ou um alemão com camisa do Juventus é difícil, né? Né? Falou, não dá, né, cara? Esse daqui é paulista mesmo, né? Lá da Moca mesmo. E aí a gente começou a conversar e tal, aí ele falou, pô, o que você faz? Eu falei, sou chefe e tal, assim e tal. Ele falou que ele tava como waiters aqui e tal, blá, 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 enfim, num bar lá, no restaurante. Se souber de alguma coisa, me falava. E aí ele viu uma vaga no LinkedIn, né? Me passou o contato desse LinkedIn, eu entrei em contato. No mesmo dia, é tipo uma headhunter, no caso, né, que estava fazendo essa seleção, ela entrou em contato comigo, passou meu contrato para essa empresa de catering. Essa empresa de catering já entrou em contato no outro dia, marcou uma entrevista, a gente conversou, bateu um papo, falou se eu queria fazer um trial, fui na cozinha, fiz um trial lá de 2 horas. Aqui tem isso também, né? Quando você vai fazer um trial aqui, passou de 3 horas, os caras te pagam, né? Até 3 horas eles não pagam. Né? É por você só, né? Você vai lá, faz seu trial e já era. Para todos os jobs aqui, né? E aí, mas você também pode perguntar, ó, se vai passar, né? Quantas horas antes, quando você chega, né? Aí fiz lá 2 horinhas, acabou, falei, precisa de mais, tal. Eu falei, não, tá bom. No outro dia já me chamaram, falou, ó, vamos fazer aqui um contratinho de part-time, tal. E esse contrato é tudo legal, né? Aí eu vi que eles faziam Tudo Fórmula 1. legalizado. Tudo legal. Tipo, no meu caso, eu fui contratado aqui. Você precisa ter o TFN, que é o tipo seu CPF aqui, né? E aí você tem a conta no banco, então o cara fazia o pagamento toda semana, né? Você trabalhava a semana, na outra semana você recebia o pagamento. Tipo, toda terça-feira eu recebia o pagamento. Aí tem uma coisa curiosa Não que o salário é calculado por hora, mas o pagamento é semanal, né? Porque você pode trabalhar um dia 8 horas, no outro dia 10 horas, outro dia 6 horas, e aí no final eles calculam o número de horas e paga semanalmente, certo? Isso aí, exatamente. Aí te paga na outra semana, você recebe tudo bonitinho, aí tem as taxas, né? Porque é aquilo que eu falei, se é CPF, tem desconto Certo. do mesmo jeito, né? É como se fosse os nossos impostos que tem no Brasil, assim, tem uma galera também Entendi. dela. Não é tão grosso como lá, mas assim, Tem os os impostos. E aí é legal, você precisa ter, né, essas documentações legalizadas, certinho, bonitinho, para o cara poder te contratar também, né? Se você não tiver isso, nada funciona, nada vai para frente. E esse... Não. Tem duas opções, TFN e o ABN. O ABN é tipo o nosso pessoa física, né? Nosso PJ. Você vai fazer lá prestação de serviço ali, você tem a sua MEI, sua empresa, né? E você depois tem que você pagar o imposto. Mas isso como estudante fazendo o intercâmbio é possível também? É possível também, é possível. Desde que você não extrapole tantas horas que o governo te autoriza a dar. Coloca, né? Legal. Agora, de custo de vida, por exemplo, esses contratos que eles fazem com estudantes, né, para trabalhos part-time, assim, é legal para viver ou é meio assim salário de estudante mesmo, ou assim, tipo, dá para quebrar um galho mais um pouco, ou é só para complementar? Fala um pouco da questão assim, do custo-benefício de morar aí e fazendo intercâmbio, né? E o que dá para ganhar de dinheiro, assim, o quanto que esse dinheiro que você faz ajuda, ou você nem precisa mais tirar dinheiro do Brasil para ficar morando aí? Como é que é essa questão? Não, assim, depende, tem gente, é tudo muito do seu inglês, né, cara? Isso, assim, você ter um emprego aqui, você precisa ter o mínimo de inglês. O mínimo que eu digo, assim, é falar, mas é falar mesmo.
Não é que nem quando eu cheguei em Dubai, entendeu? Tipo, eu escutava, mas eu não conseguia me Certo, comunicar. Eu não conseguia falar, né? Eu escutava, até entendia. Às vezes não entendia muito bem, porque também o inglês ali também não era dos mais puros, né? Então, assim, tinha todo um som, né? Um accent diferente e tal. Diferente do inglês que você aprende certo. na escola, que é um pouco mais limpo, né? E o sotaque do E aí, australiano é se você... diferenciado também, né? Vou te contar a história rápida para terminar isso daí. Eu cheguei o primeiro dia, eu fui pro hostel. Cheguei no hostel, fui pedir meu quarto. O cara falou comigo, velho. Sabe, manja aquela primeira aula do karatê? Que o cara chega, parou e ficou me olhando assim, tipo, você entendeu? Aí eu Não. fiz assim, sorry, can you repeat, please? Sério, não entendi nada, cara, nada. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara tá falando comigo, velho? Liguei pra uma amiga minha, cara, que ela mora aqui, ela foi me ajudar pra desenrolar, porque assim, eu não entendia, cara, não entendia, né? Sim, o cara novo, né? Todo, né, cheio de slam ali, das gírias, né? Tipo, hostel, uma outra vibe, né, galera? Tipo, né, você é turista, o cara acha que você é mochileiro, entendeu? Aí, sim, eu tive que chamar a menina pra me ajudar, né? Falei, vem aqui, isso aí, me ajuda aqui, porque não tô entendendo nada que o cara tá Qualquer falando. coisa serve aí. Sotaque kiwi? Não, sotaque kiwi é na Nova Zelândia, né? Que os caras falam. Aí é o Nova Aussie, né? Zelândia, o Ozzy, Aussie. o Ozzy, Ozzy, Ozzy. O Ozzy. Cara, você chega no lugar e aí, man, how's it going? Tudo bem? Tá, amanhã. É mais ou menos assim a linha. How's it going? Not too Crocodilo Dundee, bad. né? Isso- é bem por aí. Mas assim, aí voltando para o trabalho, né? Então você precisa ter um pouco de falar um pouco melhor, escutar, né? Ter um listening pelo menos legal, né? Para entender o que as pessoas falam. Para você trabalhar no front house aqui, que é os waiters né, na frente ali e tal, você precisa já falar, ter tipo um intermediário, mas um intermediário de verdade, assim, né? Que você consegue se comunicar, entendeu? Você consegue perguntar, anotar um pedido, falar, né? Responder alguma coisa sobre o menu, né? Se o cara te perguntar, então você precisa ter um inglês já mais assim, um pouquinho melhor. Eu, quando eu cheguei, eu não tinha esse inglês ainda. Mas aí eu fui pra cozinha, né, backstage, então você tá na cozinha, você sabe o que o cara tá te falando, o cara, você sabe os nomes do que você precisa fazer, né? Cortar, envelopar, cozinhar, fazer isso daí, você tem os nomes, então fica um pouco mais fácil. Mas um cara que trabalha na frente, às vezes ganha até mais do que um cara que trabalha na cozinha. Então, assim, falando de custo, né? O cara, ele consegue ganhar um dinheiro aqui, se manter e fazer algo mais, entendeu? O mais caro aqui é moradia, né? Moradia eu acho que é caro em todo lugar do mundo, né? Acho que não muda isso, né? Sempre um aluguel é caro, sempre nessas contas são caras, né? Depende, né? Se você invadir um Aluguel, prédio ali na gás, Cracolândia ali, internet. não sai de graça. Não, tem essa. Tem esse lance que acontece, né? É em todo lugar é assim, né? Mas tem as suas exceções, Mas é que né? você mora em Melbourne, e Mas Melbourne é uma cidade um aqui, pouco mais cara também, né? A Melbourne é como se fosse o centro financeiro é, australiano, né? não, ele é exatamente assim o centro financeiro australiano, a gente pode falar, e é onde as coisas acontecem, né? O Australia Open, né, o aberto de tênis é aqui, a Fórmula 1 é aqui. Então, assim, grandes eventos são aqui, né? É uma cidade, ela não é tão grande, né, em termos falando assim, é uma cidade até pequena, mas ela é bem cheia, assim, por conta desse fervor. Mas o pessoal gosta muito de Sydney. Então, Sydney é mais crowdada, tem mais gente Mas do que fala aqui, turisticamente ou né? para Por trabalhar? conta, turisticamente, não, turisticamente a galera Ah, gosta tá. mais de Sydney. Tem muita gente que fala, hoje, né, eu entendo isso, né? Eles falam, você quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, vai para Melbourne. Você quer gastar o dinheiro, vai Ah, para Sydney. Então, assim, de Melbourne para Sydney é tipo São São Paulo. Paulo e Rio de Janeiro, é 1 hora e pouquinho de avião. Entendeu? Então, assim, você vai, aproveita, e aí você volta para cá. Tem muita gente que morava em Sydney, australiano mesmo, e mudou para Melbourne, porque aqui a economia, né, assim, em termos de valores de dinheiro, você ganha mais e paga menos, né? O aluguel, as coisas em Sydney é muito mais caro, entendeu? Tudo muito mais Mas, caro, né? E você não ganha mas em tão bem. outros lugares, assim, por exemplo, igual Canberra, na capital, e outras cidades, você imagina que o custo de vida é menor, mas, É, mas aí o é mais barato. salário É, baixa muito também. é igual, não, é igual ou maior. Por que que acontece? Ninguém quer ir para essas áreas, né? Aí você tem essa questão, entendeu? Falta mão Entendi. de obra. Então, assim,
a galera não quer ir, porque, tipo, é muito deslocado, né? Fora de tudo, né? Então o pessoal fala, tem muito, é mais local, né? São mais australianos nessas regiões, né? Então aqui é um pouco mais turista, as escolas estão aqui, né? Então tudo fomenta aqui no centro, aqui assim, né? Em Certo. Melbourne mesmo, né? Mas ao redor você tem muita opção, né? O dono da casa onde eu moro aqui, os donos, eles moram em Olha, Canberra. Eles vêm para essa casa aqui só para, sei lá, quando precisa fazer alguma coisa aqui em entendi. Melbourne, entendeu? Aí fala, vamos lá que a gente precisa resolver alguma coisa. Eles vêm para cá, fica tipo 2, 3 dias e Eu volto fica pro em casa, sítio. vai embora. É, bem isso. Eles têm Fala, fazenda lá, falam, meu, volta para lá, tipo, né? Então, assim, eles alugam a casa pra gente aqui, para eles é ótimo, porque assim, a casa não fica vem, pega o vazia, né? aluguel e volta pro sítio, né? Vem, nada, só espera cair na conta, né? Tudo transferência, Legal. né? Tipo, caiu E na aí você conta estava do mês. falando numa conversa que a gente estava tendo separado, assim, agora que você está um ano aí, que você meio que você entendeu como é que funciona a questão de poder viver a longo prazo na Austrália, né? Então, assim, você consegue ficar como estudante há bastante tempo, né? Você pode ficar renovando seu custo, mas daí você vai virar um estudante forever, né? Ou você pode entrar numa escola Exato. eles chamam de vocational, né? Que é os tecnólogos, né? E aí você pode fazer um É, curso de administração, gastronomia, mas você vai ter que ficar estudando e trabalhando part-time, né? E aí você comentou que na questão de receber o sponsorship para residência, empresas muito grandes, hoteleiras, igual a que você trabalha hoje, eles não normalmente não oferecem isso, né? E aí uma saída é procurar restaurantes menores, né? Restaurantes assim onde tem um proprietário único, que daí quando você começa a fazer umas extras lá, o cara ele meio que fala, ó, esse cara ele é interessante, é confiável, parece que ele vai ser fiel. Então a chance de conseguir assim um sponsorship, né, que é obrigatório ter na Austrália, a chance maior é ter em negócios menores, né, em microempresas, do que em empresas gigantes, né? Porque muita sim. gente, quando vai na internet, olha vagas de emprego para a Corotéis, para a Crown, para essas empresas gigantes, e fala, ah, ali deve ser mais fácil. E, na verdade, o caminho é inverso, né? A empresa menor tem uma chance maior do que nas empresas grandes. Tem. É super engraçado, assim, né, pra gente olhar, porque você fala, pô, é empresa grande, né? Empresa grande é mais fácil de acontecer, mas não é. Eles têm uma procura muito grande, né? Tipo, eu trabalho no Crow hoje, mas assim, minha amiga que tá aqui, ela falou, Alex, eu tenho dois amigos, na verdade, tem um outro amigo aqui também, ele fala, era impossível, que ele também fez formação, ele fez cooker aqui, né? Se formou como chefe, certificado 3, 4, diploma, né? E ele falou, era impossível você arrumar um emprego no Crown. Era impossível. Impossível. Né? E hoje em dia, pós-Covid, né, todo mundo, tipo, a Austrália foi, Melbourne aqui foi, pô, eu acho que a última cidade da Austrália a abrir, né, definitivamente os portões, assim, para a galera vir novamente, né? Então era impossível de você arrumar esse trabalho. Então, muita gente foi embora. Quando eu cheguei aqui, cara, era uma cidade tipo um bairro. Imagina um bairro de final de semana, aquele bairro vazio, você vê tipo umas famílias andando e tal. E hoje em dia, cara, já é, você fala, velho, como é que pode tudo isso, né? Tanta gente aqui, cara. Você não consegue entender. Você fala, de onde vem tanta gente? E cada dia mais chegando mais pessoas. Então, assim, a mão de obra da época estava muito escassa. Então, era mais fácil você achar emprego. Hoje em dia, já voltou meio que, não ao normal, mas regularizou um pouco. Certo. O que acontece com essas empresas, né, que a gente fala aqui? Quando você começa a trabalhar numa empresa dessa, se você já tem a sua profissão de 10 anos, né? E você está aqui não como estudante, você está aqui como residente, o cara te sponsora, é mais fácil. Agora, como estudante é impossível, né? Porque o cara também não tem garantia nenhuma sua, né? E para você, estudante, se você quer algo a mais no caminho de uma residência permanente, você tem que cumprir alguns requisitos, né? No meu caso, é ter o certificado 4, né, o 3, o 4 e o diploma de gastronomia aqui de cooker, trabalhar durante part-time ou full-time, 2 anos part-time, ou full-time ou 4 anos part-time, ter esse sponsor, né, que aí é entre esse caso. Se eu tiver no sponsor, eu vou trabalhar full-time durante 2 anos, né, vai ser uma empresa menor, porque esses caras têm demanda, tem uma rotatividade muito grande. Talvez, às vezes, você vai ganhar um pouquinho menos, sei lá, 2, 3 horas a menos, mas você vai fazer mais horas.
Então, na balança, sai elas por elas. Você trabalha mais, você ganha mais, de repente, numa empresa grande que nem eu tô, mas você faz menos horas. Entendi. Né? É legal, porque assim, você não trabalha, teoricamente, muitas horas e você tem um salário bacana. No outro, você vai ter que trabalhar mais, infelizmente, mas tem Certo. condições, né? E o sponsorship é válido por 2 anos. Você tem que ficar na mesma empresa. Você tem que estar nessa empresa aí, depende do caso, né, de cada um. Se você é full-time, 2 anos. Se você é part-time, 4 anos, né? Então você tem que estar ali, ter esse sponsor, né? Conta pontos para você conseguir aplicar a sua residência e aplicar para o PR, né? Tem outras coisas juntos, né? Você tem que fazer uma prova de proficiência de inglês, ter o IELTS lá com uma nota legal, tem outros skills, né? Tem gente que, assim, você tem idades, né? No meu caso, eu teria que fazer isso até os 45 anos, né? Para mim já não dá mais a questão por skills, que é pontuação de inglês, tempo de idade ali, outras coisas que tem ao redor disso daí, dessas skills. Preencher esses requisitos de escola, né? E aplicar para esse PR aí. Eu já não consigo mais, porque eu vou ter que estudar mais 2 anos, então eu vou estar com 44, vou ter um ano ali para achar um sponsor, para ficar 2 anos, então já passou. Eu não consigo mais na área de Melbourne, mas eu consigo numa área regional, porque aí a gente tem uma outra opção que é um programa DAMA, que é justamente para jogar pessoas, né, para áreas realmente carentes de mão de obra, para específicas mão de obra. Então, assim, engenheiro, tipo, nessas áreas consegue, cozinheiros, chefe de cozinha. Então, o governo quer descentralizar, né, essa população que está alocada. Você imagina, a Austrália tem quase, se não me engano, é um pouquinho menor que o Brasil, Diária. né? A gente tem, diária, né? A gente tem 250 milhões de pessoas no Brasil, né? Aqui a gente tem 25 milhões de pessoas, tipo, a coisa tem terra para dar de monte, né? Porque, assim, então tem muito lugar. Né? Mas aí tem os extremos, né? Você tem calor ou muito frio, jacaré ou muito canguru. Assim, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, assim, eu falei, meu, o governo sempre fala que quer desenvolver mais o país, quer fazer o país crescer e tal, mas aí, do outro lado, eles meio que colocam um monte de regra para imigração, né? Mas aí esse colega meu, o cara é economista, né? Daí ele explicou, né, que o problema não precisa, quando você abre a porteira e deixa um monte de gente vir, você recebe aí 4, 5, 6, 10 milhões de pessoas, o país não tem estrutura, né? Não tem energia elétrica, não tem estrada, não tem casa, né? Então, assim, se você deixar abrir a porta para vir um monte de gente, é aquela questão, né? O preço da casa vai lá em cima, né? Tipo assim, vai movimentar a economia, mas tem uns pontos negativos também, né? Ele falou, o Canadá tem o mesmo problema, né? Então, assim, o país está preparado para X milhões de pessoas, então tem que programar, né? O ano que vem a gente quer trazer mais 200 mil imigrantes, né? Aí prepara o país para receber mais 200 mil imigrantes, por aí vai indo, né? Porque se simplesmente abrir a porteira e falar, ó, vamos sair de 25 milhões para 100 milhões, não tem estrutura o país para receber, né? Não, é o que você falou. E você imagina num cenário que se você abre e acontece uma Covid, Não tem hospital, você não tem não tem hospital, né, cara? médico. Você vai enfiar essa galera assim, se já a população que tinha local, se já não tinha hospital, imagina se você abre, né? E assim, o que eu vejo aqui hoje, cara, assim, eu vi muita construção de hospital aqui, cara. Muita, muita, muita. Sinceramente, os caras, eles ficaram aqui, assim, extremamente traumatizados, sabe? Assim, tipo, de levar, assim, a gente sabe que as coisas no mundo inteiro é sério, né? Mas acho que por estar no Brasil, assim, eu não tinha sentido muito, porque foi aquela coisa, né? Enfim, não precisamos falar disso, né? Mas eles são muito ligados, né? Tipo, nessa questão, né? Tipo, de saúde, né? Então, você vê, tem muita demanda. Se o cara tem um doutorado, né? Se o cara é médico, né? No Brasil, o cara quer aplicar para vir para cá, ele preenchendo alguns requisitos, o cara consegue sponsor aqui, né? Porque tem vaga, tem Certo. demanda, né? Professor, se o cara é professor no Brasil, o cara quer vir para a Austrália, o cara preenchendo os requisitos que precisa fazer, né? Porque não é, a gente fala preencher requisito é assim, é estudar de novo alguma coisa, né? Então você vai ter que fazer uma especialização, uma equalização de tipo a proficiência Sim, sim, daquilo que você igual faz, né? no, Se você é no Brasil é médico, igual, né? você vai ter que fazer, eu acho que se você é médico, você vai ter que estudar mais alguma coisa ali para entender, né, cara? Para saber como é que funciona também, né?
Porque não é só porque você é médico no Brasil que você vai ser médico aqui e ponto, acabou. Você vai ter que estudar mais alguns anos aí para conseguir uma vaga de médico. Mas tem oportunidade. Legal. Professor é a mesma coisa. Você faz um outro curso ali, tipo uma especialização, para você entrar na área educacional, né? Como tem a demanda de chefe, de cozinha. Tem muita Certo. demanda. É uma das profissões que te dão o PR, né? Te dá a residência, né? Assim, a possível residência. Então, o país, ele precisa de muita gente, mas o governo controla justamente para não Não virar virar, bagunça, né? né? E outra coisa, também o governo é muito esperto nisso daí, porque assim, o governo não quer só você aqui, né? Ele quer que você É um gaste aqui. business, né? E aí, exatamente. E aí tem aquele temporário visa, holiday work e holiday visa, né? Que alguns países têm essa opção, né? Então você vem, estuda 6 meses, vai para uma fazenda, trabalha mais 6 meses e você pega, eu acho que 1 ano de visto full time para você trabalhar e fazer o que você quiser. É 1 ano ou são 2, não lembro. E o italiano, o japonês, os caras têm essa condição, né? Então o cara faz isso, ele fala, vou fazer um work holiday visa, vou lá para a Austrália. Aí o cara vem, ganha uns dólares aqui, estuda, trabalha. Ou se ele só fica 1 ano aqui trabalhando aqui que nem o louco, junta os dólares e vai embora. Então o cara leva a economia embora, né? O cara não gasta aqui. O governo não quer isso, o governo quer o Certo, estudante. Porque o estudante você vai ter que fazer alguma coisa, né? Vai ter que certo. estudar, né? Então não é tão simples Legal. assim. Agora voltando lá pro hotel, você chegou na Austrália aí, conseguiu trabalhar na empresa de catering, né, que a gente tinha comentado, e aí você foi trabalhar no hotel. Eu lembro que você comentou que quando você chegou aí, os caras já botou você em 3 restaurantes, né? Você fazia um dia em cada um. Conta aí como é que foi aprender lá 3 menus diferentes, fala um pouco de cada conceito dos restaurantes que você trabalha aí. Então, assim, eu cheguei, né? E aí eu estava nessa empresa de catering, já não estava muito assim contente porque eu falei, preciso desenvolver mais o meu inglês, preciso aprimorar um pouco mais. O chefe lá da empresa era sul-coreano, o cara me ajudou, mas assim, também eu tinha que me ajudar mais ali, né? Eu preciso de um lugar um pouco mais calmo, no caso de, eu pensei, né? Para entender um pouco melhor o inglês. E aí uma amiga minha conhecia um chefe aqui, ela falou, ó, põe em contato com ele está de chefe aí num restaurante, eu não sei exatamente qual. Marquei com ele, fiz entrevista com ele, ele falou, pô, tem uma posição assim, aplica para essa posição, né? E aí você vai me dar uma força nos restaurantes aqui, né? Vai correr pelos restaurantes e depois a gente te fixa em algum outro restaurante aqui dentro. Eu falei, beleza. Então eu comecei no pub aqui, o pub era uma questão, é um pub literalmente, é uma comida de bar assim, né? Você vai, então você tem um steak com fritas, tem porção de calamari, tem uma porção de buffalo wings lá, que é um chicken, é uma porção de frango, né, empanado, apimentado, tem uma saladinha, tem uns pãozinhos com alho lá que a gente faz. Aí tem hamburgueria, que é onde geralmente eu acabo ficando mais agora, que me dá mais horas ali. Hamburgueria é hambúrguer, super busy, 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 assim, lotado, sabadão, tipo 6 horas, 8 horas de shift ali, a gente vende em torno de uns 400 hambúrgueres, né? Durante só essas horas ali, né? Não, durante o dia todo de sábado dá 400 hambúrgueres, né? Em torno ali dessas 8 horas dá uns Pero rala aí, 300, hein? 280. Eu que o diga, Chapeiro rala. eu que o diga, que vivo essa experiência agora. Assim, você chora e sai suado, só que você chora tipo, né, sal, né? Porque você não tem mais o que Mas é uma chorar, né? hamburgueria assim mais gourmetizada? Vocês fazem um hambúrguer dentro do hotel? Assim, a carne preparada É, dentro do hotel ou compra de fora? Como é que é? não, a carne já vem de um açougue pronta, né? Então ela vem a bolinha, né? O patzinho ali, pra você só fazer o Ah, smash smash na burger. chapa e é, e aí você tem os hambúrgueres, né? Tem um vegetariano também, que já vem um disco pronto de hambúrguer vegetariano. Então, assim, a gente faz todos os smashes lá na hora, serve. O hambúrguer tem as suas particularidades, tem molhos diferentes, tem uns com abacate, outros com beterraba. Então, assim, aí você tem um de frango, que é um grill, que então, assim, é um frango na chapa. Tem um outro que é um spice, que é um frango empanado. Então, você tem, né,
hambúrgueres diferentes, assim, não são É, só tem um hambúrgueres, né? hambúrguerzinho de crocodilo, um de canguru aí, ema ou não? Não, Tem não não? tem. Não tem. Eu já vi uns lugares aqui famosos que vende aqui hambúrguer de canguru ou carne de canguru, mas ainda não tive coragem de Por quê? experimentar. Ah, eu fiquei meio com dó, assim, do Dó, bichinho, dó. né, cara? Você vai Para falar, na pô, frente dele pra você ver se ele não vai dar uma porrada no sei lá. A gente vê no vídeo nas internet, cara, os caras é tudo boxeador, velho. Os caras. os canguru é forte aqui. Fui visitar um parque aqui que tem aqui perto da Phillip Island aqui. A gente foi ver os canguruzinhos, né? E aí você tem dois tipos de cangurus. Tem o canguru e tem o wallaby. O wallaby ele é metade do canguru. Ele é um tipo um canguru anão. Então, imagina um canguru anão. É ele. Tipo, é o wallaby. É aquele canguru que... É aquele que não teve muito arroz e feijão quando era pequenininho. Faltou ferro, faltou Aí ficou ferro. pequenininho. Faltou ferro nele. E aí eles chamam de wallaby, que é uma outra espécie de canguru. A gente foi visitar lá o parque dos cangurus e tal, né, viu os koala. E aí, no outro dia, eu tava, passando, vi lá uma hamburgueria lá, carne de canguru. Eu falei, tá, né? Eu tava dando comida pro bichinho ali, cara, como é que eu vou? Eu falei, não tive coragem ainda. Mas quem experimentou fala que é uma carne mais assim, mais seca, né? Vamos dizer assim, não tem tanta. Não tem gordura realmente. Tem um sabor um pouco mais forte, né? Mas eu ainda vou experimentar, eu ainda não experimentei, mas eu vou porque faz parte, né, da gastronomia, né, E cara? Tem que crocodilo entender aí, um pessoal? pouco, né? Serve ou não? Hum? Não, No, no, no não hotel serve. aí, que é um No, cassino, né? no- O hotel, né? é um complexo ali, né? Tem um cassino, 2 andares de cassino, tem o hotel, tem 3 torres de hotel, e aí tem os restaurantes, né, em anexo do hotel, ali ao redor. Então é um complexo todo ali, né, de entretenimento, assim. Tem lojas também, né? Tem tipo Louis Vuitton, tem as lojas de luxo aqui, Rolex, tal, tem tudo isso aí. E tem outros restaurantes junto, né? Aí, assim, eu não tenho carne de canguru nesses daí, né? Mas tem outros restaurantes bacanas, assim, né? O outro que eu trabalho, que ele já é uma linha, posso dizer, um fine dining, ele já tem uns steaks, tem um porterhouse, já tem com uma salada, né? Você tem um frango, que é um meio frango, que a gente serve com um molho de iogurte, com especiarias, quinoa e salada. Aí tem uma saladinha de burrata com tomate. Tem um baby snap, que é um peixe grandão. A gente serve um peixe inteiro, né? E acompanha um bowl de arroz aqui. Então já tem é uma gastronomia Elaborado. mais elaborada, assim, né? Já tem mais prep, você já tem que pegar o peixe, né? Dar uma limpadinha nele ali, você já tem que fazer mais molho, já é diferente a Agora, cozinha, né? agora eu É imagino que mais a prep, carne que assim. serve no. Aí é tudo da Austrália, né? Porque os caras são bons de carne aí, né? A qualidade é. É o que eu falo, os produtores brasileiros que me desculpem, mas, cara, o Angus aqui é Angus, cara. As carnes aqui, eu não peguei comprando no açougue, eu não peguei uma carne ruim ainda de fazer, assim, tipo, carne simples, se botar na chapa ali, 4 minutinhos, cortar, não peguei uma assim, cara, que você fala, puta, isso aqui tá muito duro, cara. Ah, isso aqui, né, não, sem sabor, não peguei uma, E, cara. Impressionante, assim, a qualidade da carne aqui. Hoje eu fui almoçar com um amigo turco. Ele falou, pô, Alex, eu ia comer um porterhouse e tal, meu último dia aqui. Eu falei, vamos no restaurante ali e tal. A gente foi no restaurante almoçar lá. Meu, clássico. Bife, batata frita, não é bife assim, né? Steak, batata frita, a manteiguinha de alho em cima, mais nada. pô, Perfeito, mas aí com o salário de perfeito. estagiário dá pra comer Potterhouse assim fácil aí, meu? Não dá todo dia, mas de vez em quando Dá dá pra para dar dar os um dois. luxo, entendeu? Dá, tipo assim, tem dia que dá para você gastar uns US$ 35, entendeu? Agora, 40, assim, mas cultura não do é vinho é todo dia. forte aí também, né? A Austrália é famosa por ter uma seleção de vinhos bons aí, né? Shiraz, Cara, Sauvignon Blanc, os caras são. eu sou suspeito agora, porque assim, se eu for. Aqui agora eu acho que eu preciso até comprar, né? Mas eu só tomo Shiraz agora. Experimento cada hora de um lugar diferente. Duas coisas. O vinho é barato, né? Vinho é muito barato. A cultura de vinho aqui é muito forte, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer um passeio aqui, que a gente foi para o Yarra Valley. É uma parte
tipo de fazendas aqui, de vinícolas, né? Então você vê todo aquele esparreiral de vinho, né? Tem até uns canguru no meio perdido, assim. E é legal, assim, né, cara? Você vai fazendo, tipo, a gente pegou pelo TripAdvisor, né? Olhou lá o que tinha a melhor referência. Então aí vem um guia numa van, um cara super bacana, porque o cara também já fez trabalho de sommelier. O cara põe o microfone, vai interagindo com você durante a viagem. Então, assim, é um pouquinho, é fora da cidade, você vai gastar uma horinha e pouco de van. E aí você chega lá e vai parando, né? Tipo, a gente escolheu que era 3 vinícolas. Então ele para, você toma vinho, experimenta os tipos de vinho, ele te fala um pouco sobre cada vinho, né? E aí você bebe, 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 vai lá, compra uma garrafinha. Uma ou duas. Uma ou duas, vai, tá bom. Uma, duas, três. Aí você, beleza, vai para outra vinícola. Aí vamos para outra vinícola, tomar mais um pouquinho, né? Pá, 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 pá. Aí tem um almoço nesse meio tempo, né? Uma das vinícolas, almoçamos, aí você pá, compra mais 4 garrafinhas. Aí vai para a última. Só que quando você chega na última, você já tá meio bêbado, né? Já tá tudo Mas isso meio é jogada bosta, dos né? caras, né? Os caras te dão uma, duas tacinhas, aí quando você chega na oitava tacinha, você fala, não é bom, vou levar um pra casa. Quando você vê, você tá com o carro, com o ônibus cheio de caixa de vinho. Eu voltei que minha esposa falou assim, você tá parecendo aqueles caras que vai para 25 de março fazer compra no final do ano para revender na cidade, tá ligado? Só você comprou vinho, tipo de 15 pessoas na van, eu tinha vinho para as 15 pessoas, tá ligado? Pensava que era vinho de todo mundo, cara. Só eu com a parte de trás da van, os vinhos era tudo meu, cara. Os caras falaram, não é possível, tipo, foi só eu. Tinha um casal junto com a gente, ele falou, Alex do céu, onde você vai? Eu falei, você vai ter que me ajudar a levar em casa, cara, porque é muito vinho, é muita mão para Legal. isso. Mas comprei uma boa garrafa lá, legal, assim, bacana. O vinho daqui, a cultura do vinho é muito forte. E a cultura da cidade, assim, né? Eles vão muito para fora, eles saem muito de casa, né? Vai comer fora, vai tomar vinho fora, né? Então, o melbourniano, vamos falar assim, a pessoal de Melbourne aqui tem essa cultura. Então, por isso que o pessoal fala, todos tem restaurante bom em Sydney, óbvio, né? Mas a cultura gastronômica está concentrada aqui em Melbourne, assim. Então, no geral, assim, de manhã, se você acorda às 6 horas de manhã, você vai passar assim, você vai ver uma porta, assim, tipo uma portinha, e você vai ver fila na porta. É a galera esperando para tomar café da manhã, cara. Comprar café, realmente. Café com leite, cappuccino, né, ou só café moca. Eles têm muita cultura de café aqui também. Então, aí você vê os almoços, os restaurantes geralmente são cheios também, né? Se é grande ou se é pequeno, sempre tem gente ali, sabe? O jantar, a mesma coisa. Só que é tudo muito cedo. Então, assim, jantar aqui, cara, é 7 horas da noite, a galera tá jantando, entendeu? 7 horas da noite, 8h30 o pessoal já tá na sua casa e 9 horas tá tudo fechado. Caramba. 9 horas tá tudo fechado. Você não acha nada. Natal é a coisa mais impactante para mim. Cheguei no Natal, num shopping que tem aqui, 8 horas da noite, semana do Natal ali. Semana que eu digo assim, dia 25 era na sexta, né? Aquela semana ali. 8 horas da noite, tudo fechado. Caraca. Tudo fechado. Tudo fechado. Então, assim, é uma cultura diferente, eles são mais de boa. Tipo assim, eu tenho que trabalhar, eu trabalho dentro dessas horas. A partir daqui, eu não preciso mais trabalhar, é minha qualidade de vida, né? E a cidade toda, assim, né? Todo mundo gira nisso daí. Então, não, tipo, não tem um discrepante do outro ali e fala, não, todo mundo vai na mesma, sabe? E aí fica igual, assim, para todo mundo, não fica ruim para ninguém. Todo mundo trabalha no horário certo, todo mundo ganha o que tem que ganhar na hora certa, Não. volta para Aí casa. falando de restaurante, aí dessa cultura gastronômica aí, como é que é a questão de culinária brasileira, conceitos? Tem coisa aí, boteco, tem Casa do Tem, Norte, tem churrascaria, o que que tem aí que envolve cozinha brasileira? tem, tem uns restaurantes brasileiros, tem um que eu vou, assim, sempre que posso eu acabo indo, o nome dele é Bolsa Nova Café, aí tem o Sambar, que é mais uma ideia já, tipo um botequinho, aí tem um cara que fica em outra parte, em outro bairro aqui, que ele também faz um churrasco, faz espeto, né? Tem um lugar aqui que é tipo, é bem de barbecue mesmo, bem churrasco brasileiro também, o pessoal visita bastante, mas é óbvio que nunca é exatamente aquilo que a gente No conhece, Brasil? né? Na nossa terra, né? É o que a gente conversa aqui, né? Tem uns amigos tailandeses que falam, Alex, essa comida tailandesa aqui
Ela é tailandesa, mas não é exatamente a tailandesa. É a mesma coisa. Eles não fazem comida pro brasileiro, assim, no caso, né? Faz a comida no geral, né? Então você tem que agradar todo mundo. Entendi. Não dá para você fazer particularmente aquilo específico ali, porque senão, né, você, de repente, você muda alguma coisa, né? Não que você muda todo o processo, mas você muda alguma coisa. Mas tem muita gente também que faz muita coisa que não bate, sabe? Você fala, pô, cara, essa não é o que é a nossa cozinha, cara. Tem um mínimo aqui, né? Tem o mínimo de fazer um feijão aqui com a cebola e alho, Sim. né? Pelo menos, sei lá, cara, né? Ou fazer um arroz com cebola e alho, né? Os caras começam a fazer arroz, tipo, nada contra, arroz asiático, né, cara? É arroz, é água e arroz. É, arroz chinês, Ah, é japonês, sério, né? né, cara? Cara, você vai pra linha do Gohan ali, sabe? Você vai pra aquelas linhas, né? Que é a cultura, mas tudo bem, cara. Eu acho que quando você vai vender um produto brasileiro, né? Era aquilo que a gente falava no pavilhão, né? Você brigava ali, falava com a gente, todo mundo falava a mesma coisa. Cheese bread. Não é cheese bread, cara. É pão de queijo, velho. Acabou, né? Um dia eu fui no mercado aqui e comprei a pacotinho e tá escrito cheese bread, cara. Eu falei, porra, cheese bread. É até gostoso, né? Mas assim, é pão de queijo, cara. É Diferente. diferente, né? Não é bread, sabe? É outros pegar. Tem as coisas que eu acho que precisa manter o nome, né, cara? Assim, eu acho que é Certo. identidade, né? Você não vai explicar, você não vai vender. O que que é o sushi, né? Você vai vender o sushi nos Estados Unidos. É sushi. Você vai colocar outro nome ali, sei lá, rice, Rice roll. sei lá, rice roll, é. Você não vai. Deixa eu Sushi é ver. sushi. Por que que você vai mudar o nome de É, não algumas tem jeito, coisas? não. A galera Eu acho muda que mesmo. Muda mesmo. Eu acho que é até legal você, assim, tipo, eu vi que esses caras, agora que eu falei do nossa Bolsa Nova Café, eles mudaram lá o cardápio, né? E aí eles colocaram feijoada. Aí embaixo ele coloca a descrição em inglês do que é, né? Black beans, toque, não sei o que, blá, salsa de porco, blá. Eu falo, é legal, né? Você representar Sim, a né? sua cultura. O que é a picanha, né? Picanha é picanha, não é o porterhouse dos caras aqui, é o, sei lá, né? Sabe, você tem que, eu acredito que manter o nome das Sim, coisas sim, brasileiras. para Mas tem bastante manter a restaurante identidade, brasileiro. né? Mas tem algum chefe assim na Exato. Austrália, nesse tempo que você está aí nesse ano, assim, que é um pouco mais renomado na cidade, alguém que aparece um pouco mais, sobressai ou não muito, assim? Tem algum nome brasileiro no mercado, assim, que... Ah, assim, de estrelado para australiano, eu acredito que não, cara, assim. Tipo, para internacionalmente falando, né? Estrelado para australiano não tem, cara. Assim, tipo, vai ter algum, tem um filipino agora, um chefe filipino, né? Porque aqui Não, não, eu são digo hats, assim, né? chefe A de gente fala cozinha inglês. brasileiro. Tem alguém assim que é grande nome no mercado aí na Austrália, alguém que meio que é importante Não. assim em termos de não necessariamente que ele cozinha e faça cozinha brasileira, né? Mas assim, tem chefe de tudo que é Aham. lugar do mundo, né? Nesses restaurantes que são mais renomados, né? Mas tem algum restaurante que é onde o brasileiro seja o chefe de cozinha e o restaurante tem algum renome em Melbourne ou na Austrália? Em Melbourne, não. Tem alguns brasileiros assim que estão aqui, né, na Austrália, que estão na frente de alguns restaurantes aí com estrelas não, com hats aqui, né, que são como chefe de cozinha. Mas em Melbourne, particularmente, não tem um cara assim que tá tipo num fine dining e o cara é Mais tipo, reconhecido. sabe, o chefe. É. Tem que nem o meu chefe que tá hoje, ele tá na frente dos restaurantes, dos três restaurantes lá do Crown, né? Mas é dentro do Crown ali, né? Assim, ele tem a sua popularidade aqui na comunidade brasileira, né? Todo mundo conhece o cara, tal, o cara, tipo, ele é bom, né? Como chefe e tudo, mas não é um cara assim, internacionalmente falando, tipo, numa cozinha, num restaurante, um hatch, dois ou três hats que Certo. levou, né? Tipo, uma Michelin, Então dois existe estrelas, uma não é nada disso. oportunidade aí para montar algum conceito aí, levar alguma coisa mais moderna, mais nova aí e procurar, né? Tem, E tem. Assim, uma coisa que eu sempre converso com outro amigo meu, que é chefe brasileiro aqui, o Lucas, fala, a gente tem um mercado muito propício, assim, porque a gente tem cliente aqui, entendeu? Então eu vejo muito lugar aqui, né, vamos falar assim, de comidas, né? Eles são muito consumistas da comida asiática, né? Então você vê muito peixe, muito frutos do mar, né? Você vê uma linha muito asiática, assim, né? Tem muito curry, tem muito noodle, tem muitas essas coisas aqui.
E eu falo, pô, se você olhar pra gente, pro Brasil, né, você fala, pô, tem uma moqueca, né, cara? A moqueca, ela é bem próximo, assim, de você falar de um noodle aqui que os caras comem, de um curry com alguma coisa, né, que eles comem aqui. Que é, tipo, ela vem um pouco mais uma sopa ali, né, um caldo, né, o peixe. Então, tem algumas coisas, assim, que tem em mente para abrir, sabe? Tipo, algumas coisas de peixe, né, tipo, com sopa não, com caldo, que eu digo, né, com molho, né, para você fazer aqui. Que eu acho que seria bem aceitável, assim, sabe? Tipo, a galera falar, pô, isso aqui é Brasil, né? Pô, não faz ideia, sabe? Tipo, além do churrasco, né? Porque a gente é tudo conhecido por churrasco. Você fala que você é brasileiro, ah, barbecue. Fala, ah, legal, barbecue. Ficamos só nisso, né? Sabe o que é super legal, cara? Eu conheci uma menina na cozinha, uma chefe, e ela conhecia muito sobre a Ah, gastronomia é? brasileira, cara. Inclusive, hoje ela tá nesse restaurante filipino que eu falei, que Mas, mas ela é tem de qual recentemente aí um nacionalidade Rex ela? aí. Ela é Filipina? filipina, cara. Ela é filipina. E aí ela falou pra mim, a gente conversando, ela falou, pô, eu gosto muito da comida brasileira, assim, da história, tá? Ela falou, eu sigo muito a Helena Rizzo. Eu olhei pra menina e falei, nossa, mas como que você Legal. sabe? Ela falou, meu, eu gosto sobre moqueca, ela veio falar sobre açaí, sabe? Eu falei, pô, menina super antenada, assim, nova menina. Eu falei, pô, que legal, cara. Falou de tapioca, eu falei, olha, que É que tem, coisa, tem muita né? coisa parecida, né? Lembra quando o Thiago Castanho foi cozinhar no pavilhão com a gente? Ah, ele fazia os Sim, pratos e os filipinos falavam, ó, lá nas Filipinas tem um negócio parecido aí, né? Até o bolo de mandioca lá, exato, quando ele fez, a filipina falou, eu faço isso pro café da manhã todo dia. E fez, né? Tanto que a gente acabou exatamente. servindo lá a E receita fez dela, né? Que o Thiago Castanho falou, olha, a a receita receita dela. dela é quase igual à nossa, né? Então já deixa ela fazer, porque ela já sabe fazer Sim, a receita dela certinho, né? já, Agora, açaí é já um vai dar. mercado grande na Austrália, né? Tem bastante casa de açaí aí, né? Você acredita que tem aquele. Como é que é o nome que é Oakberry. famoso de açaí? É, tem aqui em Melbourne eu vi um, mas Tem em mais, Sydney né? tem mais. É porque aqui é frio, a galera não consome muito. Eu vou num lugar aqui que o cara faz um bowl de açaí, né? Açaí Açaí power, Power. eles chamam. É, mas é bem feitinho, cara. É bem feitinho assim, né? Óbvio que não é igual aquele que o Thiago trouxe lá, que, meu, era açaí. Ele falou que não era do É, primeiro ainda, né? Você lembra? Era um açaí bom, mas não era um é. Não açaí, era da né? qualidade que ele come em Mas casa, tem né? é aqueles que a gente está acostumado aqui, a gente, né? Com banana, Ah, é igual. Ah, aqui em leite em Dubai, pó. os caras batem morango com blueberry, né? O mirtilho, né? Aí fala, ó, açaí bowl. Aí você Aham. fala, mas deixa eu ver o seu açaí. Tá aqui, ó. Aí você fala, não, mas isso aqui é morango. Não, é açaí. É o creme aí, é açaí. Vai ficar por isso mesmo aí. É. Então. Ainda não tem essa cultura, né? Mas assim, aqui tem alguns lugares que vende, assim, nesse lugar que eu vou tomar café da manhã, o cara tem. E ele faz legal, ele faz, meu, bela açaí, aí ele coloca tipo umas lâminas de coco, sabe? Ele coloca uma pasta de amendoim junto, aí põe os mirtilho, morango, banana. Dá bem assim, aí tem aquela granola que ele faz, uma granola caseira dele ali mesmo, né? Ele que fez a granola. Granola com pistache e tal, bem. Falei, pô, bacana, cara. Não é pouquinha coisa assim, não. Então, quando eu tô com saudade, eu vou lá comer um açaizinho desse daí. Legal. Tá E aí, beleza. nesse tempo que você está aí, negócios, né? Você tem alguma informação que você pode passar, dividir com a gente, assim, tipo, é difícil montar um negócio, por exemplo, se o cara é um estrangeiro, ele quer investir na Austrália, montar um bar, um restaurante, quanto que é o custo para montar, é muito caro aí para investir, como é que é? Assim, até onde eu escuto o pessoal falar, não é tão difícil. Tipo, você vai gastar sei lá, depende daquilo que você vai fazer, né? Você vai montar um bar aqui, você vai acabar gastando, sei lá, uns 200, 300 mil dólares, né? Mas se você olhar num padrão, eu acho que dependendo daquilo que você vai olhar, em termos de aluguel, de casa, equipamento, né? Não é tão absurdo assim, né? O maior problema que eu acho que é a mão de obra, cara. Abriu, mas não tem gente para A mão de trabalhar. obra eu acho que é uma. Então, assim, eu vejo muito lugar fechado aqui, né? Óbvio que ainda a gente está num processo de pós-pandemia ainda, cara, por incrível que pareça, né? Eu vejo muito lugar fechado, mas eu vejo muitos desses lugares que estavam fechados antes já estão abrindo alguma coisa, né? Mas também eu não sei quanto tempo vai durar, entendeu? Aí você vai começar a entender, pô, isso daqui teve ou não teve, né? Foi uma ideia de sucesso ou não foi, Mas, né?
É rotativo ou não é? Mas você vê que tem uma galera que investe, assim, tem a galera procurando gente para trabalhar, cara. Porque o cara geralmente não quer meter a mão, né? Tem muita gente com É, dinheiro aqui. Aí o cara não quer meter. O cara quer ter um business dele ali para poder, sei lá, cara, tirar um dinheiro, entendeu? legal. E fazer isso girar, sabe? Então, assim, tem oportunidade, velho. No meu caso, foi, se você, tipo, juntar, sei lá, dois, três, quiser montar um negócio, achar um investidor, você pode até montar. Mas não leva a lugar a nada, assim, né? Você quer procurar um PR, vai te dar nada. Vai só te dar trabalho, você só vai trabalhar e é Legal. isso, velho. Se amanhã depois acabou, tchau, vai embora, volta pro Brasil ou vai para outro lugar. Legal. E nos pros finais agora, falei, nesse tempo que você está em Melbourne, o cara que vai passear, vai visitar, e qual que é o lugar que ele tem que ver em Melbourne? Que ele fala assim, ó, veio aqui, tem que ver, não pode sair sem ver. Tem bastante lugar. Tem a Great Ocean Road, que é legal para visitar. Tem a Phillip Island, que é legal. Tem os 12 Apóstolos, que não tem mais 12, só tem Tem 7. desconto para ver 7? Mas, não, tipo, ele fica no meio aberto lá. Tem tipo um highline lá para você andar lá. Mas tem lá, eu dou risada porque assim, eles continuam vendendo como 12 Apóstolos, né, cara? Mas só tem 7. Pô, atualiza, né, cara? Tá atualizada, tudo bem, tem a Vai história. roubar os Tem jogo, apóstolos? enfim. Mudança climática, né, cara? Tempestade, essas coisas, aí acaba caindo, né? Porque você imagina, tipo, eram torres, assim, tipo, de concreto gigante no meio do Mar Bravo ali, assim, né? Então, eles estavam em pés, assim, né? E aí, degradação ambiental normal, né, cara? Vento, normal não, né? Mas vento, chuva, tempestade, aquilo uma hora cai, né? E um, Tem uns pedaços lá ainda assim, e mas um a prato galera da culinária queria. local aí que o caboclo tem que provar quando vai aí o Vegemai, Vegemai. tem que provar o O Vegemai. Vegemai é aquele cremezinho lá que parece que tem um cidadão morto dentro, né? Não? É aquele, parece uma geleia preta assim, né? Você olha, o potinho da tampinha amarela, escrito Vegemai. E a galera come isso daí, assim, o Ozzy mesmo australiano come no café da manhã, se bobear no almoço também, cara, com butter, peanut e ou alguma outra O coisa Vegemai junto, é feito assim. do quê, velho? Você conseguiu descobrir aí? Putz, cara. Eles falaram que são algumas questões de algas, tipo, junto com alguma outra coisa para você. Eu não Mas sei eu do tive que o é feito, não, cara, na desprazer de verdade. experimentar isso aí uma vez. Eu vou falar pra você, cara. Olha, você mora na Ásia, você tem muita coisa fermentada, né? Pasta de feijão fermentado que eles usam em peixe. Você tem o kimchi coreano, né? Que é cheiroso pra caramba, cheio de alho, cheio de erva, né? Então, assim, primeira vez que você come o kimchi, você fala, meu, pô, esse negócio tá estragado, né? Mas daí você começa a entender os sabores e tudo e vai. Agora no Vegemai, cara, eu falei, não, isso aí eu não encaro, não. Eu não vou dar segunda chance, Cara, não. eu tive a primeira chance na escola, o professor veio mostrar pra gente, ele é australiano. Aí ele falou, passa só um pouquinho. Aí eu falei, cara, não dá, né, velho? 9 horas da manhã, eu falei, traz um café preto lá pra mim, velho. Minha esposa, minha esposa tava junto, ela colocou na boca, parecia aquelas crianças, né? Começou a mastigar e assim, ó. Eu falei, não vai cuspir não, engole. Engole. Não vai matar a gente de vergonha não, engole, velho. Ela, nossa, mas eu falei, não, ela tem um guardanapo. Eu falei, não, não, engole, engole, pra não matar a gente de vergonha. Mas assim, depois eu provei de novo e ele tem um gosto de caldo quinora, assim, né? Se você olhar, né? Ah, ele lembra, né? Mais próximo, assim, pra galera entender o que que é. Imagina um caldo quinora ali e você mordendo com um pedaço de torrada, alguma coisa do gênero, né? É bem forte, né? Assim, não é fácil. Mas eu tentei, tipo, outras vezes. É bem forte, né? Assim, não é fácil. Mas eu tentei, tipo, outras vezes, aí eu coloquei mel, então aí já dá um agridoce ali, né? Já dá uma quebrada ali. Mas você não pode passar muito, eu pelo menos não posso passar muito daquilo lá, não, cara. Eu não consigo comer. Mas é engraçado que eles falam que é super nutritivo, né, cara? Tem um monte de vitamina aquilo lá, né? Então por isso que as crianças comem, eles fazem as crianças comerem, assim. Que ele é bem saudável, assim, em termos de valores, né? Tipo, vitamina, proteína. Proteínas não, mas vitaminas, ele tem muito minerais e vitaminas nele. Legal. E você estava comentando que Enfim, você terminando o intercâmbio
do curso de idiomas, você vai pensar em fazer um curso técnico e também um tecnólogo na parte de gastronomia? Já está certo já, né? Começo agora em abril. Então, assim, eu fiz um ano de inglês, agora eu vou começar em abril o cooker, né? Porque, assim, aqui você precisa de cooker, né? Todas as empresas pedem. Se você não tem o certificado de cooker, pelo menos o level 3, é super difícil você arrumar emprego aqui. Tipo, na área da cozinha você consegue, mas você vai ter uma outra posição, entendeu? Que é difícil, né, cara? Você fala, pô, você acaba voltando uns passos ali. Você também arruma outros empregos, mas como posição de chefe, mas você tem que comprovar uma experiência legal, tipo, 10 anos de experiência. Certo. Né? Não é o meu caso. E assim, o Cooker também, esse Vocation Study Training, que é o que tem aqui, Education Training, que é o VET, né, que a gente fala, ele me dá mais o tempo de visto, né? Então, uma coisa linka com a outra, né? Então, assim, são mais 2 anos de visto. Então, eu estou 1 ano aqui, acabou meu visto de estudante, quer dizer, eu já comecei o novo visto, já estou num novo visto, que vai até 2025. Nesse novo visto já está incluso esse curso de Cooker de 2 anos. Então, é certificado 3, certificado 4 e diploma de Cooker. Aí depois eu posso terminar isso, posso ficar 1 ano só trabalhando, um outro visto que tem, eu posso engatar um outro curso, tipo, sei lá, um bacharel em gastronomia, culinária, ou, sei lá, cara, voltar para Dubai, aí te procurar e falar, um trampo em hotel aí que eu tô voltando para Dubai, cara. Cansei depois é viajar, né? O mundo é pequeno, né, cara? Sim, foi o que eu falei pra minha esposa, tem muita oportunidade, a gente tá aqui na Ásia, assim, né, perto da Ásia, sabe? É uma oportunidade de conhecer um pouco sobre gastronomia asiática, cara. É muito bacana, assim, uma oportunidade bem legal, tá ligado? Ir pra Tailândia, ficar um tempo na Tailândia, entender um pouco né, sobre produto, né, sobre cozinha, né, ter uma experiência diferente. Ir para Nova Zelândia, tipo, né, ir para China, assim, não é tão perto, mas né, a gente já está mais próximo do que no Brasil, né? Você consegue fazer algumas coisas, tipo, pro Japão, né, cara? Conhecer um pouco da cozinha japonesa, os fabricantes de faca, né? As facas japonesas, né, que no mundo inteiro, todo chefe sonha com faca japonesa, né? Fala, velho, vocês estão loucos, velho, vocês não sabem o que é uma tramontina, cara. Uma katana, hein? Pô, eu cheguei na cozinha aqui, do cara que trabalhava no catering, o cara era sul-coreano. Eu peguei a chara lá, Tramontina. Aí o cara olhou assim e falou, Brasília? Eu falei, Tramontina, puro aço, né? Eu falei, aço carbono. Eu falei, aço carbono. Mas, meu Deus, fiz o quê? Aí ele falou, pegou uma japonesa, XY bolinha lá. Aí passou o paninho, aí passou o azeite, eu falei, nossa, velho, que desgosto, né? Pô, o que é isso aí, né? Tramontina tem um padrão, né? Mas aí tem outras facas no mundo, assim, onde o pessoal é mais exigente, né? Você vai para Alemanha, o pessoal, Áustria, né? A galera é bem mais exigente, Estados Unidos, né? Para restaurante de alta gastronomia, eles gostam de trabalhar com facas específicas, né? Acho que a Tramontina, né? Fui conhecer uma cozinha asiática, né? De estar num país asiático, aprender um pouco sobre a gastronomia asiática, uma oportunidade, né? Já está aqui na Austrália já. Aqui logo, quando você estiver acabando o seu curso aí, vai estar começando a construir já os hotéis aqui da Arábia Saudita, né? No projeto Neon, né? Vai abrir um monte de oportunidade aqui na região. Né? É o momento que Dubai vai dar uma caidinha, que o pessoal diz, né? Porque daí a galera vai começar a migrar tudo para a Arábia Saudita, lá para a nova cidade lá dos caras, nova cidade do futuro, né? Eu vi, cara, vi isso daí, porque assim, aqui eu conheci um pessoal da Arábia Saudita, né, da escola, né? Eles vêm muito, tem muito saúde aqui, cara, para estudar inglês, né? Eles vêm, ficam um tempo e vão embora, né? E um deles me mostrou lá o projeto disso daí, depois eu vi no Instagram também, cara. Meu, os caras são meio poderosos, né? Então o país, umas o país ideias é muito assim, rico, né? Tipo, todo que você fala, cara, será que é possível mesmo, né? Mas é uma cidade, né? Sei lá, eu não sei quantos quilômetros agora que ela é de comprido, né?
e aí vai ter umas paredes que vão ser feitas tudo de placas solares para gerar energia, então vai ser autossustentável, aí não vai ter carro, né, dentro da cidade, né? Ela vai ter um sistema de transporte público todo integrado já com a cidade, para não precisar ter carro, para não gerar dióxido de carbono e não sei o quê. São uns trilhões de dólares lá do Fundo Soberano da família saudita, né? Os cara é poderoso lá. Não, demais. Eu vi lá o cubo não sei o que lá, eles estavam falando lá. Exatamente um cubo, na verdade. Exatamente um cubo deles. Não, um cubo é um prédio que vai ter no centro da cidade de Riad. Ah, é o prédio isso daí? Eles estão fazendo um bairro dentro da cidade de Riad, que ele é um cubo, né? Ah, tá. Então, assim, vão ter vários hotéis, vários prédios residenciais, tudo assim num ambiente climatizado único, né? Então, assim, os hotéis dentro não vão ter o ar-condicionado deles, né? As residências não vai precisar ter esse sistema de refrigeração dentro do prédio, porque eles já vão estar dentro de uma atmosfera climatizada, né? Agora, o Neom é uma cidade inteira, né? Que ela é de comprida. Cara, eu vou chutar um número que eu acho que é 300 quilômetros assim, de comprimento e acho que uns 6 quilômetros de largura. E ela vai ter 2 paredes, a cidade vai ser toda feita dentro, assim, em vários andares. Caraca. Né? Mas esse cubão é um tipo assim, um conglomerado, né, de prédios comerciais, residenciais. Eu vi foi isso daí, eu pensei que era isso aí que você estava falando. Legal. Mas beleza então, cara, a gente vai acabando aqui por hoje aqui. Foi um prazer falar com você de novo aí. A gente agradece o seu tempo, toda a informação que você passou pra gente aí. E quem sabe a gente vai ter a oportunidade de dar uma passadinha aí, caçar uns crocodilos, uns canguru e tomar um vinho junto. Não, certeza. Eu que agradeço aí, Geraldo, mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade. E assim, né, puder contar aí, se é o que eu puder ajudar aí, pode perguntar aí. Se alguém precisar de alguma coisa aí, eu estando aqui na Austrália, puder ajudar, estamos aí sempre aberto a ajudar, que... Sim, a gente vai deixar a mídia social, né? Porque aproveitando que você está aí na Austrália, aí você virou meio que Instagram boy, né? Tá sempre postando bastante coisa aí. Então a gente vai deixar o seu Instagram e o seu Facebook e o LinkedIn para a galera que quiser entrar em contato com você. Então, legal. Mais uma vez aí, obrigado aí, cara, pela oportunidade, por falar um pouco de gastronomia, de vida, dar risada, correr atrás dos crocodilos agora aqui na rua aqui. Beleza. Canguru pulando o muro ali. Não, mas na cidade não tem canguru, né? Só no mato. Tem, né? não, mas fora da cidade. Mas fora da cidade é comum você ver, cara. Você sai comum, daqui, onde eu tô, você pegar o carro, uma hora de estrada aqui, você começa a ver os cangurus já, cara. Eu tenho uns amigos que falaram que dependendo das estradas que você tá andando, melhor você não andar muito rápido, porque a chance de um bichinho desse pular lá e o bicho tem 200, 300 quilos, canguru, é uma porrada feia. Assim, canguru você já vê em bairros mais afastados, assim, né? Fora da cidade, 1 hora daqui você já vê esses cangurus. E koala, você vai para muitas matas aqui, tipo, 1h30 afastada da cidade, você vê os koala, tipo, na rua, assim, ó, andando, cara. Churrasquinho de koala deve ser bom também, né? Vegetariano, o bicho, né? Coitado do bichinho, só come bambu, só. Só come bambu. Quer dizer, né? Eucalipto, o bambu é o panda, pô. É o panda. O panda que é beleza? Cara, um bom final de dia pra você aí. Fechou. Obrigado mesmo pelo seu tempo aí. A gente vai se falando. E o próximo a gente vai fazer uma live aí, que daí a gente convida mais uns 2, 3 chefes pra galera fazer bastante pergunta de como é que é. Isso aí, demorou. Beleza? Fechou. Obrigado, Geraldo. Abração, cara. Valeu. Obrigado você. Tchau, tchau. Até mais.